Amada igreja, mais uma noite o Senhor nos concede e o faz o seu amor e a sua graça, e nós estamos na casa do Senhor para buscarmos sua face, ouvirmos sua palavra e sermos edificados no poder do Espírito Santo. E para tanto vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude em tudo quanto nós vamos fazer. E nós vamos pedir à nossa querida irmã Gorete que ore, entregando este culto e as nossas vidas nas mãos do nosso bom Senhor. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo, irmãos, 32, livro do profeta Isaías, capítulo 32. E vamos ler do versículo, irmãos, 14 até o versículo 18. A igreja encontrou Isaías, capítulo, irmãos, 32, versículos de 14 até o 18. De pé em reverência à palavra do Senhor, leamos a santa palavra do Senhor em uma só voz, na versão revista e atualizada, ainda segunda edição. O que nos diz a palavra do Senhor, amada igreja? O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas, até que se derrame o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido. O justo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares
lugares quietos e tranquilos. Que Deus abençoe o nosso coração. Em nosso coração, a porção da sua palavra lida. Vamos abrir os nossos hinários no hino número 4. E vamos pedir a nossa irmã Vanessa que nos ajude, tirando este hino, o qual nós seguiremos e louvaremos ao Senhor. O título do hino é Culto à Trindade. Louvemos ao Senhor. A igreja pode sentar. Hoje, dando sequência, o tema da semana, o tema de nossa semana é a autoridade do Espírito Santo. Nós já falamos na semana retrasada, a autoridade de Jesus Cristo é um tema que nós temos usado de uma forma livre, o livrinho Autoridade, escrito por um dos maiores pregadores de todos os tempos, Martin Lloyd-Jones. E depois de falarmos da autoridade de Jesus Cristo, nós já falamos da autoridade das Escrituras. E nesta semana começamos na quarta-feira, a falar da autoridade do Espírito Santo. E segundo Martin Lloyd-Jones é o assunto mais importante, pois o Espírito Santo, Deus que vive em nós, habita em nós, terceira pessoa da divina Trindade,
é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que na autoridade do Pai nos leva até ao Filho, aquele que nos sustenta, como nós vamos ver, nos purifica, nos unifica, nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E acima de tudo, o Espírito Santo é aquele que glorifica Jesus em nossa salvação, para que por Jesus Deus o Pai seja glorificado. Por isso é tão importante nós discernirmos, entendermos e vivermos na presença do Espírito Santo. E vamos começar hoje com a primeira referência da noite, o texto lido, né? Isaías capítulo, irmãos, 32, do 14 ao 18, será o último. O primeiro será Isaías 63, versículo 10. Isaías capítulo 63. Hoje vamos nos deleitar com o livro do profeta Isaías, o Evangelho, no Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10. Para nós entendermos bem o contexto, vamos dar uma olhadinha no versículo 7, onde a palavra do Senhor nos diz assim, na Nova Versão Internacional: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos, diz o texto, gloriosos, irmãos, feitos. Diz mais, por tudo o que o Senhor fez por nós. Diz mais, sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel. Diz mais, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. A palavra do Senhor é muito clara, que Deus fez tudo isso pelo povo, mas adiantando um pouquinho, você lê o contexto em Isaías 63, eu li o versículo 7 agora. Agora eu vou ler o versículo 10. Eu voltei o contexto para vocês entenderem, vou ler de novo. Isaías 63 é o 10 que nós vamos enfatizar, 10 e 11, e mais um pouquinho adiante. Mas para contextualizar, vamos ler o 10. Em casa, quem estiver acompanhando, lê o 7. Perdão, eu quero falar 7, falo 10. O 7, que diz assim: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos, diz o texto, feitos. Diz mais, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel. Diz mais o texto, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. E o texto continua a discorrer de como Deus é bom e como Deus faz coisas maravilhosas por seu povo. Isso comprovado pela história de Israel, a nossa história, a história de cada um de nós que vive, depende, serve ao Senhor. Versículo 10, agora o versículo 10, diz assim: apesar disso, apesar de Deus ser tão bom e fazer tantas coisas por Israel, apesar disso eles, diz o texto, se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Irmãos, quem tem a Nova Versão Internacional atualizada também, sente aqui o peso de entristecer o Espírito Santo, seja lá que razão for. E o versículo, ele conclui dizendo assim: por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Irmãos, entristecer o Espírito Santo é chamar a inimizade de Deus, é fazer com que Deus lute contra nós pessoalmente, não permitindo que os nossos planos se realizem, que as nossas ideias sejam concretizadas, que a nossa vida vá adiante. É preciso ver, como diz o versículo 7, falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Mas mesmo assim, versículo 10, apesar disso,
eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Irmãos, quando o crente ele entristece por alguma razão o Espírito Santo da promessa em sua autoridade, que ele habita em nós em autoridade, isso para nos ajudar em tudo que nós precisamos e necessitamos em nossas vidas. O que ocorre é que nós ficamos sem proteção alguma até confissão e abandono do pecado, que entristece o Espírito Santo. Qualquer um, de qualquer tamanho, em qualquer lugar, a qualquer momento da vida de um crente. Essa é a razão, essa é a explicação porque muitos têm tantas dificuldades em sua vida espiritual e em todos os sentidos, por toda a vida, em todo o lugar. Às vezes o crente está tão assolado, tão deprimido, e só vale para crente, só aquele que está no pacto, na promessa, que nasceu de novo em Cristo Jesus, que nasceu do Espírito Santo, é que pode entristecer o Espírito Santo. No contexto do Antigo Testamento, muita gente diz que há muitas diferenças entre o Novo e o Antigo Testamento, e diferenças há, de fato. Mas que, meus queridos, o Espírito Santo ele sempre habitou os salvos. Ele sempre residiu nos salvos. Ele sempre residiu naqueles que levam a sério a sua aliança com Deus, ou a aliança dos seus pais com Deus. Por isso que entristecer o Espírito Santo é o começo de toda a ruína na vida de qualquer um de nós. Você que nos escuta pela internet, preste muita atenção nisso. Vejam um detalhe, por isso ele se tornou inimigo deles, porque o povo entristeceu o Espírito Santo, não se arrependeu, obviamente no processo, não confessou o seu pecado, e pior ainda, não o abandonou, porque também confessar sem abandonar a tristeza no Espírito Santo, do Espírito Santo, é uma pessoa, não é uma força simplesmente de Deus, mas a terceira pessoa do ser de Deus, da Santíssima Trindade, ele se entristece com os nossos pecados. E essa tristeza nós somos capazes de sentir quando nós estamos em pecado, não abandonado ou não confessado, mas geralmente às vezes nós confessamos, infelizmente não abandonamos. É preciso ao menos existir um desejo sincero de, ao confessar o pecado, o abandonar, para então essa alegria do Espírito Santo retornar ao coração do crente. Na terça-feira pela manhã nós estudamos na carta de 1 João, que é para a alegria dos crentes que a Bíblia foi escrita. A palavra do Senhor, ela foi revelada, a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia, em sua autoridade, ele nos lega a Bíblia, que o assunto é o Senhor Jesus. Nos levar até Jesus é a glória e a alegria do Espírito Santo. E quando nós obedecemos e amamos a Cristo, o Espírito Santo alegra-se em nós, o contrário, a tristeza no Espírito Santo. E só uma pessoa pode se entristecer, uma força não pode se entristecer. Esse é um dos maiores argumentos quanto à pessoalidade do Espírito Santo. Então, algumas igrejas, algumas pessoas que ensinam um evangelho diferente, elas têm, de fato, comprometido a mensagem maravilhosa do Santo Evangelho do Senhor. E quando nós paramos para pensar no que entristece ao Espírito Santo, às vezes são coisas mínimas, coisas muito simples que entristecem ao Espírito Santo. A forma como nós nos dedicamos à palavra de Deus é uma delas. A forma como nós recebemos a palavra de Deus é outra delas. E a mais séria, a forma como nós obedecemos, praticamos a palavra de Deus também. É por isso que às vezes nós ficamos tão assim, chateados em vir à igreja, porque, por alguma razão, nós estamos a entristecer o Espírito Santo. Versículo 11, então o seu povo recordou o passado,
o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, diz o texto, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? No Antigo Testamento aqui está a diferença. O Espírito Santo ficava entre eles. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo fica neles, em nós. A nossa comunhão com o Espírito Santo é maior do que no tempo do Antigo Testamento. É absolutamente diferenciada. Porque a promessa do Cristo aconteceu, nosso Senhor entregou sua vida por nós, e o Espírito Santo da promessa que procede, irmãos, do Pai, do Filho, em nós habita, e nós somos morada, residência do Espírito Santo. O hino que nós cantamos, o hino 4, né? A adoração à Trindade. Deus está no templo, mas nesse templo que nós estamos ocupando aqui para fazermos esta reunião, não. Ele está aqui de fato, está aqui de fato. Nós o invocamos, nós o chamamos, nós o recebemos com alegria. Ele está aqui, mas não é desse templo que o hino está falando, nem a Bíblia fala. O templo de Deus, na nova dispensação, somos nós os crentes. É por isso que quando nós levamos o templo de Deus para fazer alguma coisa errada, ou usamos o templo de Deus para alguma coisa pecaminosa, ou quando nós nos entregamos a qualquer tipo de atitude que o Espírito Santo desaprova e, portanto, ele entristece, fica entristecido por causa disso, nós sentimos a rebordosa tristeza, o cansaço, aquela coisa, a depressão espiritual, até acontecer a liberdade, até o pecado ser confessado, abandonado, e a alegria da presença do Espírito Santo retornar. Por isso, 3 vezes ao dia, confissão de pecados. Confesse seus pecados quando acordar. Confesse seus pecados na hora do almoço, antes de comer. Confesse seus pecados antes de conciliar o sono. E durma na alegria do Espírito Santo. Confesse e abandone. Você vai ter certeza que dormindo bem, você não vai pecar. Então, ao menos as suas horas de sono em paz, você vai estar livre de se angustiar por causa do pecado. Por que tanta ênfase no pecado? Porque o nosso mundo, o nosso Brasil é um lugar muito pecaminoso. O Brasil está no mundo entre os países mais licenciosos de todos os países, da humanidade inteira. Aquele que quiser viver no Brasil vai ter que enfrentar essa realidade e até conhecer o seu país e discernir que em nosso país é muito complicado não entristecer o Espírito Santo. Continua o texto, o Senhor nos diz, não é, que entre eles pôs o seu Espírito Santo, versículo 12, que com seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés. Vejam bem, o Espírito Santo esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas, como o cavalo em campo aberto. Eles não tropeçaram, como o gado que desce a planície, né? Foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor, repetindo, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo, diz o texto, para fazer para ti um nome glorioso. Tudo quanto Deus faz neste mundo, Deus faz por seu Espírito Santo. Por isso é chave da vida do crente jamais tentar, o mais esforçado que seja esse irmão, essa irmã, um esforço tremendo de nunca entristecer o Espírito Santo. Você nada vai conseguir fazer para Deus, nem nada você vai conseguir fazer para a sua vida pessoal, para o seu crescimento em qualquer área de sua vida, se você cometer essa coisa de entristecer o Espírito Santo. No ato do pecado, se o crente puder retornar e pedir perdão naquele momento, que a tristeza do crente verdadeiro já começa no próprio ato do pecado, por mais prazeroso que ele possa ser. O mais prazer que o pecado lhe proporcione, ele não será
para esse crente ou essa crente como antes de não ser crente. Será algo pesado, será algo triste, algo muito triste. E reverter isso em meio à situação é obrigação nossa, se nós de fato queremos alguma coisa com Deus. Ver as nossas orações respondidas, ver a nossa família abençoada, ver os nossos caminhos sendo abertos por Deus. Sucessão, não é, de bênçãos e mais bênçãos em nossas vidas. Tudo depende de como está o Espírito Santo em nós. Se está triste ou se está alegre com nossa conduta, obediência, nosso amor. Quantas vezes você já orou ao Espírito Santo, dizendo diretamente a Ele? Eu fiz isso na mensagem, acredito que guiado por Ele, naquela mensagem. Se alguém conhecesse os bastidores do meu coração, de minha vida em geral, não entenderia como eu consegui pregar essa semana, mas na quarta-feira, mas Deus me ajudou. Como preguei na terça, Deus me ajudou. Estou pregando agora, Deus está me ajudando. E orar diretamente ao Espírito Santo não é pecado, desde que seja em nome de Jesus e no amor do Pai. Por isso essa fórmula, né? No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, é algo de fato muito importante para se aprender e guardar. Ou então, como as pessoas fazem de uma forma muito resumida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é trinitária, e por toda a Bíblia você verá que o Deus único, ele tem um só ser, que subsiste nas três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo, a família. E o Espírito Santo, muito singular e peculiar em sua autoridade, porque ele procede do Pai e do Filho. Habita em nós, é sensível às nossas mudanças de humores e de obediência ou desobediência. Então guarde em seu coração, é muito importante obedecer ao Espírito Santo em todos os detalhes da vida, para viver em comunhão com Ele, né, em sua plenitude, sempre em confissão, sempre em abandono do mal, sempre em contrição do coração. E assim as orações você vai ver quantas respostas e mais respostas, segundo a vontade de Deus, não segundo a sua. Você vai ter essas respostas do Senhor. Segunda passagem, agora Isaías 43, acredito que todo mundo entendeu, né? Essa coisa linda que é a assistência do Espírito Santo guiando Moisés. Foi o Espírito Santo que abriu o Mar Vermelho, foi o Espírito Santo que venceu os bruxos de Faraó, foi o Espírito Santo que criou a terra, é o Espírito Santo que dá toda a vida na autoridade do Pai e do Filho. O Espírito Santo é tudo na vida do crente. O crente que desconhece, né, esse trabalho, essa autoridade do Espírito Santo em glorificar o Senhor Jesus em tudo, esse crente vai ter sempre dificuldade de entender as Escrituras. Isaías 44, terceiro versículo, diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito, diz o texto, né, sobre sua prole, e minha bênção, diz o texto, né, sobre seus descendentes. A presença do Espírito Santo nos filhos dos crentes. Por quê? Às vezes nossos filhos não têm mais do Espírito Santo. Aí pode ser um problema, como nós já vimos no texto anterior, na Isaías 63, 10, de tristeza do Espírito Santo. Imagine criar filhos, e todos nós, com certeza eu já fiz isso muito, infelizmente, para mim e para meus filhos, de entristecer ao Espírito Santo com minha conduta, isso contaminar meus filhos. O mau testemunho que nós falamos, na verdade, o mau testemunho que corrompe uma família, se esse mau testemunho é do pai e da mãe da família, esse mau testemunho é tristeza do Espírito Santo.
essa tristeza, esse pesar, isso porque a fé com Deus não está sendo vivenciada da forma como deveria ser, contamina sim os filhos. E os filhos, ao vir para a igreja, eles vêm aqui como os pais, com o coração pesado, com o coração intranquilo, sentindo-se mal, como os pais, com o coração repleto de coisas que não são de Deus, não são coisas de Deus. Em Deus não há confusão, desordem, ódio. Deus se ira, mas a ira de Deus não é ódio. A ira de Deus é justiça. Em Deus não há ódio. Ódio é coisa do mal. Ódio é coisa do maligno. Ódio não é coisa de Deus. Imagine você carregar com você aquilo que é do outro, do inimigo. Ódio é do inimigo. Todas essas sensações terríveis não são de Deus. Quando isso encontra lugar em nosso coração, orar por quem nos persegue, né? Se quebrantar, a ponto, eu não estou aqui falando como alguém que nunca fez nada errado como crente, muito pelo contrário, e como pastor com certeza fiz mais coisas erradas do que todo mundo aqui juntos, mas porque a tentação na vida de um pastor, a pressão na vida de um pastor é bem maior. Não queira estar no meu lugar, não queira dizer, se eu fosse o pastor eu faria isso ou aquilo outro. Isso é diabólico, é a coisa mais diabólica que pode existir dentro de uma igreja, quando um crente diz, sem fazer a mínima ideia do que é ser um pastor, ele diz assim: não, se eu fosse pastor eu faria isso assado, eu pregaria dessa forma, eu daria conselho assim, assim, eu faria assim, assim. Você faz essas coisas em casa, que você diz que eu deveria fazer aqui, dá certo? Dá certo? Não, né? Se desse, você seria o pastor. E por que também as coisas na minha vida não dão tão certo? Em muitos momentos, justamente pela tristeza. Aí você está dizendo que quando o Espírito Santo estiver alegre, eu não vou ter problemas, não vou ter dificuldades. Não. Se o Espírito Santo estiver alegre em você e você receber a notícia que amanhã é o dia da sua morte, você vai morrer sorrindo. A diferença é essa. Se você já é angustiado por vida, passou toda a sua vida cristã com medo, você não sabe o que vai acontecer com você quando você sair desse mundo. Você não sabe em quem você tem crido e que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final, o seu depósito. É isso que o apóstolo Paulo cita. É a autoridade do Espírito Santo que nos dá certeza de salvação. Com Ele triste, nós não temos certeza de salvação, embora sejamos salvos. É tão interessante isso. Agora vejam bem, às vezes o crente pode ser: pois derramarei água na terra sedenta. Às vezes o crente pode ser uma pessoa sedenta da palavra de Deus, das coisas de Deus. Diz mais o texto: torrentes na terra seca. Às vezes a vida do crente pode ser um deserto espiritual. Tanta raiva acumulada, tanto rancor, tanta raiz de amargura, a pessoa não pode nem dar oferta, nem dízimo se estiver com raiva dos outros. Muito menos orar e, pior ainda, pedir alguma coisa a Deus, a não ser perdão, né? Pedir perdão pode, porque aí é o começo para poder pedir as outras coisas. Continua a palavra do Senhor: derramarei meu espírito sobre sua prole. Quantas vezes? E vou continuar orando, e vou orar assim até o meu último suspiro. Espírito Santo do Senhor, visita meus filhos. Espírito Santo do Senhor, quebranta meus filhos. Espírito Santo do Senhor, converte meus filhos. Espírito Santo do Senhor, abre a minha mente e a mente dos meus filhos, a mente de minha família, a mente no caso que eu sou pastor, a mente de toda a igreja. Aí você diz assim: não tem uma bênção. Muita gente não entende o batismo infantil. Pronto, uma coisa muito interessante. Todas as igrejas, todas elas, até os reformadores radicais, os menonitas e outros, e batistas, que chegaram à conclusão que não se deve batizar a criança, mas apresentar. Quando você vai para a Bíblia, onde é que está apresentar na Bíblia? Em canto nenhum. Onde Deus mandou apresentar? Em lugar algum.
Mas onde Deus mandou batizar? Toda a família, na palavra de Deus. Batizar é bíblico. A pergunta é: devemos batizar crianças ou não devemos batizar crianças? Vejam o texto. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Quem é mais, meus queridos e queridas, terra sedenta, terra seca, do que nossos filhos? Por que não batizar a criança na promessa de que Deus vai operar, vai trabalhar, vai visitar e derramar seu Espírito Santo sobre a nossa prole, nossos filhos, e a sua bênção sobre os nossos descendentes? Versículo 4: eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor, meu Deus. Um filho meu um dia chegar assim e dizer: pertença ao Senhor, mesmo que eu não esteja aqui mais nesse mundo. Existe uma história de uma senhora lá na igreja presbiteriana de Areias. Se tem alguém daquela igreja ouvindo, deve conhecer essa história. A mãe do presbítero Ivaldo, do presbítero Bel. Esse presbítero já está na glória, mas sua mãe foi primeiro do que ele. E quando sua mãe foi para a glória, ele era o filho mais problemático, difícil, complicado e pecador que ela tinha. E ela orou anos e anos e anos e anos pela salvação daquele filho problemático. E ele chorava, às vezes, quando pregava na nossa igreja lá no Jordão Baixo, agora a primeira igreja do Jordão. E ele, quando pregava, e quando testemunhava, e quando contava a história da sua vida, ele dizia: minha mãe não viu Deus atender a sua oração, mas Deus atendeu a oração da mãe do presbítero Ivaldo. E agora está com ela lá nos céus. Deus atende as nossas orações. E vejam que esse filho aqui vai dizer: estão entendendo? Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Um dirá, versículo 5, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, vai botar em si mesmo nome de crente. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. O que quer dizer isso? Quem já viu um judeu botar, se preparar para orar? Está escrito na mão, está escrito na testa, a palavra de Deus o chama, e ele está ali chamando a Deus, ouvindo chamar, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o Senhor teu Deus, é o teu único Senhor. E aqui que coisa linda. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, sou do Senhor. É isso que o texto está dizendo. A pessoa vai escrever na sua própria mão: eu pertenço ao Senhor. E tomará para si o nome de Israel, eu sou do povo de Deus. Alguém que você nunca esperou, filho de crente. Mas existe uma promessa, por isso batizar as crianças na promessa e trabalhar pela promessa. Coisa linda. Terceira e última passagem de hoje, Isaías 32. Estão vendo como a autoridade do Espírito Santo é linda, maravilhosa, impressionante. Que Deus tenha e nos dê forças. Isaías 32, 14, leiam sobre as mulheres de Jerusalém, começando o versículo 9, nós não vamos ler agora, mas vocês vão ler em casa, Isaías 32, começando do 9, e vão ver quanto essas mulheres, as mulheres sempre estiveram adiante dos homens. Essa semana é a semana das mães, das mulheres. Só a mulher pode ser mãe, ninguém nunca vai mudar isso. Pode tentar, mas não vai mudar. Por mais crise de identidade que você tenha, você nunca vai conseguir mudar isso. Dia das mães é dia das mulheres. Só mulheres podem ser mães. E aqui fala, versículo 9, vocês mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. É uma mensagem poderosa para a vida das mulheres e para a vida de todos nós. Agora já vamos pular esses versículos, já no versículo 14,
fala assim: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Sabe que cidade abandonada é essa? É o coração do crente que não está cheio do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, do dinamis do Evangelho, que é instrumento do Espírito Santo. Esse poder Ele usa para nós conhecermos a Jesus e por Jesus, por nosso Senhor Jesus, sermos salvos e darmos frutos. Continua o texto, versículo 15: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Essa cidade é vazia e abandonada, cheia de tralhas, até que o Espírito Santo venha sobre ela. Essa cidade é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa família, é o nosso lar. Essa cidade pode ser qualquer lugar onde você estiver, um lugar deserto, sem esperança. Quem já olhou um lugar deserto, sente, primeira coisa que se sente quando se olha um lugar deserto, é falta de esperança. Para ter esperança você tem que ver pessoas, tem que ver gente, tem que gostar de gente, de bom movimento, de coisas maravilhosas, alegres. Até para ficar curado das suas doenças você precisa de alegria. Quanto mais triste você ficar, mais doente você ficará. Diz mais o texto: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta, bela, maravilhosa. Diz mais a palavra, 16: a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será o que? Tranquilidade. Está desassossegado, aperreado, triste, não tem lugar para você no mundo. Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Continua a palavra do Senhor: e confiança para sempre. Vocês viram aquele livro que eu estava lendo na mensagem na quarta-feira? Tem uma vizinha lá, se ela por acaso estiver me vendo, baixa aquele som, pelo amor de Deus, muda aquelas mensagens. Todo dia ela escuta vários sermões de uma senhora chamada Valnice Milhomes. E a criatura começa a gritar com o diabo: e sai Satanás, e sai Satanás, e sai Satanás. O Espírito Santo é espírito de paz, e ele é o dedo de Deus que tira Satanás de todo lugar, das nossas vidas, nossas casas, nossas consciências, e ele faz com a brisa suave. Minha esposa hoje lembrando, porque às vezes ela vai até 1h com aquilo, no nosso pé do juiz, o juiz da rua inteira. O povo da rua deve odiar o Evangelho. Melhoraram os descrentes, até pediram perdão, desculpas, e agora são os que se chamam crentes que estão aperreando. E aperreando porque eles não entendem. Deus não é surdo, amém? Deus não é surdo, amém? Mas o diabo também não é surdo, amém? O Senhor Jesus diz: vai embora, ele vai. O Espírito Santo, que é o dedo de Deus que espanta o mal das nossas vidas, manda o mal embora. Ele tem autoridade, é por ele, é no poder do Espírito Santo que o Senhor Jesus expulsou os demônios quando visitou esse mundo pela primeira vez, e é no poder do Espírito Santo que o Senhor Jesus expulsa esses mesmos demônios ou outros, seja eles quem forem, hoje em dia, sem gritaria, sem confusão, sem sai. Nem precisa mandar sair, basta pedir ao Senhor que mande embora, que o Senhor repreende o mal. Com paz. O Espírito Santo é paz. Alegria no Espírito Santo. São as virtudes, mais importantes das nossas vidas. Concluindo, depois da tranquilidade e confiança para sempre, versículo 18: o meu povo viverá em locais pacíficos. Repetindo, o meu povo
viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. É o céu, né? Mas é a vida aqui também. Mesmo com a barulheira lá, mesmo com toda a sandice, mesmo com a loucura que parece que, principalmente os crentes, hoje em dia estão loucos, né? Infelizmente, mesmo em meio àquilo tudo, dá para estudar, dá para pensar, dá para glorificar a Deus, dá para sonhar com alguma coisa boa, dá para tampar o ouvido. Ganhei um presente de um irmão querido, que é um instrumento maravilhoso para a vida com Deus, né? Você pode tampar seu ouvido. É uma pena que não dá para fazer isso com a rua toda. E de dia você tem que atender as pessoas, né? Não pode ir só de noite. Olha, é uma situação difícil. Mas imagine, vejam bem, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Aí vejam o versículo 19: mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Imagine que caísse um meteoro aqui em Timbaúba, Deus nos livre, que nivelasse Timbaúba ao pó. O que é que o crente sofreria? O crente sofreria visitar o céu. Se caísse, Deus nos livre, um terremoto, livre a todos nós. Viesse um terremoto, um meteoro, um furacão, um tsunami, não sei como, né? Por esse riozinho que tem aqui. Seja lá como fosse, um vulcão irrompesse aqui no meio da nossa cratera aqui. Isso tem toda a pinta que já caiu essas coisas, já teve essas coisas por aqui, viu? Em nossa cidade, lá no passado. Mesmo que todas essas coisas viessem sobre nós, o que é que aconteceria conosco? Cidade celestial. Vocês estão notando como é diferente a situação de um crente, de uma crente, dos crentes verdadeiros em relação ao povo sem Deus, que nós devemos ter muita piedade deles. Meu Deus, para o descrente é fogo na terra e fogo lá naquele lugar. É sempre assim. Para o crente, mesmo que tenha fogo na terra, mesmo que a cidade seja nivelada ao pó. Aí o versículo 20 é lindo. Vejam o que diz esse texto. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Seu rebanho lá, para ficar contente ali, naquele lugar. Os animais estarão na eternidade. Muita gente acredita que sim, eu estou entre eles. E nós vamos nos entender muito bem com eles. E que chegue logo esse dia. Mas não é só a esperança do crente, é a obra do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo que nos diz assim: como vocês serão felizes. E como nós já somos felizes, vivendo na autoridade do Espírito Santo da promessa. Por hoje é só. Espero que vocês tenham apreciado e aplicado em suas vidas essa coisa maravilhosa que é a autoridade do Espírito Santo. Espero que hoje, no final desse dia, nenhum de nós entristeça ao Espírito Santo, que possamos conciliar o nosso sono em paz, em alegria, em paz e alegria no Espírito Santo. Espero que amanhã seja mais um dia para todos nós, um dia para o Espírito Santo, glorificar Jesus em nossas vidas e assim Deus o Pai ser glorificado em nosso viver. Eu espero do fundo do meu coração que essa seja a tua história. Eu espero do fundo do meu coração que essa possa ser a nossa história, não só a nossa história hoje, mas nossa história sempre. Que seja sempre assim, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Então cada um agora vai ter a oportunidade de pedir. Eu agradeço a Deus, o remédio vem surtindo efeito, estou me sentindo bem melhor e peço por várias causas. Sempre é só por uma causa, né? Eu estou com tanta causa para resolver, então eu estou pedindo por várias causas que Deus intervenha em cada uma delas, que o seu Todo-Poderoso Espírito Santo visite cada uma dessas causas e desate todo o nó possível e imaginável para a glória de Jesus. E assim, Deus o Pai, glorificado em Jesus, seja
o nosso maravilhoso Pai que nós pouco conhecemos. Olha, mistério, se você conhece pouco o Espírito Santo, você conhece bem pouquinho de Jesus e menos ainda do Pai. É preciso conhecer bem o Espírito Santo para conhecer melhor a Jesus e ao Pai. Que Deus aplique em nossos corações. Vocês orem por esses pedidos que eu acabei de fazer. Irmã Valéria, qual o seu pedido de oração?